Olá, o assunto hoje é proatividade. Tão interessante, tão bonita, tão cobrada da empresa, tão cobrada pela escola, tão cobrada nos grupos, onde grupos de amigos gostam que os membros sejam proativos, ou seja, que olhem um pouquinho à frente, que tome iniciativas, que não seja só um seguidor de rebanho. E isso pode ser muito legal para todo mundo. Só que muita gente não se sente proativo, muita gente se sente pressionado, muita gente gostaria de falar, pô, eu queria tomar a frente das coisas, eu queria conseguir olhar um pouquinho mais longe, ver o que precisa ser feito, mas eu não consigo quando eu vejo estou aqui passivo, deixando a vida andar, deixando a vida me empurrar. E por quê? Um dado importante é que você nasceu proativo. Eu vou te explicar, vou te contar por que eu te mostro, como que eu te mostro que você é proativo e como é que essa coisa vai se esmorecendo aí ao longo da vida. Vamos entender um pouquinho essa questão. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, de mostrar para você a cada vídeo um exemplo de um tema com o qual você pode contar com o psicólogo. O que você pode levar para a terapia, se trabalhar, mudar algumas coisas em você. Eu mesma não atendo, mas apresento o meu site, tem uma equipe grande, o link está aqui pela WhatsApp, eu acho bem mais prático de pegar as informações objetivas. Horários, valores, local de atendimento, presencial é na Avenida Paulista, online, qualquer lugar do mundo. Então vamos lá. Vamos entender essa questão da proatividade, das pessoas que te acusam. O que é ser proativo, né? É ter ideia do que fazer para chegar no objetivo que você quer. E aí você precisa de duas coisas, precisa saber qual é o seu objetivo, precisa saber se você tem objetivo ou se você é do tipo vida leva eu, vida dela. Ai, eu queria cantar o trechinho da música, mas acho que você reconheceu. Isso aí. Você é do tipo que deixa a vida te levar? Ou você é do tipo que toma frente? Não, o que eu quero é isso. Então eu vou direcionar a minha vida, minhas atitudes para chegar nesse ponto aqui. E pode ser qualquer coisa, pode ser coisas pequenas, pode ser um passeio que você esteja fazendo ou querendo fazer, pode ser o seu trabalho, sua carreira, sua vida, enfim. E tá embutido na proatividade a autoestima. A pessoa precisa ter autoestima para arriscar, para tentar, para inovar, para pensar em coisas diferentes. Tem que gostar de dominar, né? Porque a pessoa que toma a frente, ela tem que ter gosto por dominar, pelo menos a sua própria vida, dominar alguma coisa, dominar um pedaço ali, dominar um momento. E nisso a gente já pode perceber que você nasceu proativo porque todo bebê, você e todos os outros, são totalmente proativos. Tá com fome, chora, pede, esperneia, grita, tá com frio também, tá querendo colo também, se manifesta do jeito que sabe, do jeito que pode e do jeito que dá. Então você já foi muito proativo. E elegantemente proativo, mesmo que a sua forma de comunicação seja o choro, você não se inibiu nos primeiros momentos, pelo menos, enquanto não te ensinaram a se inibir, você não se inibiu a se expressar, a se manifestar, você era muito proativo. E isso vai para a vida, né? E é muito interessante que nas empresas se pede muito, esse é um termo muito utilizado no trabalho. Então a empresa pede muito, não, queremos funcionários proativos. E muitas vezes a tradução dessa proatividade que eles procuram é que eles querem funcionários que leiam a mente do chefe e saibam de antemão o que o chefe quer e lá a pessoa faz. Claro que tem os seus exageros, né? Claro que eu uma vez topei com uma pessoa que argumentava fortemente que não foi totalmente injusto a saída dele da empresa, a demissão, porque ele fazia tudo o que lhe mandavam, né? E ele não entendia por que eu fui mandado embora. Tudo que me pede eu faço. Então, mas ele só fazia o que lhe pediam. Ele não conseguia olhar um pouquinho mais em volta e falar, não, pera lá, isso aqui precisa ser feito, isso aqui é da minha função, isso aqui é do meu cargo. Então, só fazer o que te mandam não é proativo. Isso significa uma adaptação que você sentiu necessário ao longo do tempo para não receber reclamação, para não ter crítica, para não ter julgamento, para não ter... você foi se livrando de algumas questões bastante dolorosas, que é essa questão da crítica, do julgamento, da avaliação do outro, sempre uma avaliação negativa. Você fala, então eu vou fazer só o que me mandam. Se eu fizer o que me manda, não vou errar nunca. Aí você descobre que você erra também, que não querem que você faça só o que manda, que você querem que você tenha iniciativa. E aí,
a gente começa a perceber e pensar, né? Como é que a gente mantém, eu não vou nem falar desenvolve, que já que eu acabei de mostrar para você que você nasceu proativo, como é que se mantém essa questão, esse gosto por dominar, por ser presente, por tomar a frente, por, né, se expressar no que quer, no que precisa, no que viu que vai ser necessário. E muita gente acha isso muito necessário porque se vê desistindo antes de começar, ou se vê nem fazendo, se vê adiando, protelando tudo que precisa fazer, ou sabe, tem total consciência do que precisa fazer, sabe como tem que fazer, mas aí a pessoa chama isso de preguiça. Ah, mas eu tenho preguiça. Por trás de toda preguiça tem muita coisa acontecendo, tem muita pressão interna que faz a pessoa implodir. A pressão é tanta que ela vai assim, então não faço nada, né? Tem que fazer, mas tem que fazer bem feito, mas tem que fazer do gosto do outro, mas tem que... não faço nada, deixa. Ou nem eu vou gostar do que eu faço. Então essa coisa de protelar, de desistir, isso foi desenvolvido ao longo da vida. E uma forma de manter isso na criança, em você, de você perceber se isso foi mantido em você, é você lembrar ou descobrir ou observar se na tua vida deixaram você dominar, se deixaram você se fazer presente, se permitiram ou se te inibiram, se qualquer expressão que você tinha, chora aí, para de chorar, tá chorando muito, para de reclamar. Que como eu concluí o vídeo passado, criança não pede nada que não precisa, criança sempre tem razão. Toda vez que a criança se expressa, pede, fala, reclama, chora por alguma coisa, ela tem razão. No que ela tem razão? A pessoa fala assim, Marisa, você está falando que ela tem razão de estar chorando de comer, de querer comer, de tomar sorvete antes do almoço? Não, porque a forma de comunicação dela, o que ela consegue fazer, se ela ainda é imatura, se ela ainda não se desenvolveu totalmente na sua expressão, é muitas vezes colocar um substituto. É o que eu falo sempre, a criança que pede sorvete antes do almoço, ela não está pedindo especificamente sorvete. Claro que o sorvete é gostoso, claro que ela aprendeu a gostar de sorvete, claro que deram doce cedo demais para a criança, porque eu acho um absurdo, festinha de criança com aquele monte de doce, mas a gente teria que mudar toda a nossa cultura, né? Você se imagina indo numa festa de criança e tendo palitinhos de cenoura, palitinhos de pepino sendo servidos na festa, ninguém vai entrar, vai sair falando mal. Faz parte da nossa cultura, mas enfim, faz muito mal. Depois você vai reclamar que a criança quer doce, porque ela quer doce na hora errada. Ela quer doce o tempo todo. Mas muitas vezes o pedido doce é o pedido do contato, é o pedido do fica comigo, é o pedido do me dê atenção. Mesmo se for para brigar comigo, tá valendo mais a pena do que não ter nada do adulto. Então, a criança provoca. Ela provoca a briga. Sabe por que ela provoca a briga? Porque ela quer a presença do adulto. Ela quer sentir que ele existe, que ele está aí, que está acontecendo. Não tem outro jeito. De outro jeito não está acontecendo. Então a criança faz esse tipo de coisa. Por isso que eu falo que a criança tem sempre razão. E você sempre teve razão. Que foi a forma que eu concluí o vídeo passado. Assiste lá. Que tem a ver com essa questão de entender que a proatividade é uma característica de todo mundo, que você nasceu assim, né? E quando criança é importante que você tenha aprendido a desfrutar, que lhe tenham permitido a desfrutar desse sentimento. Isso acontece de várias formas. Por exemplo, quando os pais deixam a criança ganhar no jogo. Eu já vi muito adulto que vai fazer uma brincadeira com a criança e fala, não, ela vai fazer o que ela pode, eu vou fazer o que eu posso. Se eu ganhar em todos os jogos, em todas as partidas, tá beleza, porque é assim a realidade, preciso apresentar a realidade pro meu filho. Não, criança ainda não precisa dessa realidade. Ela precisa sentir que ela pode ser vencedora, que é gostoso ela ganhar no jogo e que vai ser interessante. E as pessoas têm medo de deixar a criança ganhar e se sentir boba, ou da criança achar que o pai é bobo, que o pai é tolo, só que a criança nasce com isso, a criança ela cresce percebendo que o pai é generoso. Tem um vídeo que já correu bastante pela internet, que apesar da minha resistência de ver crianças sendo expostas na internet, e apesar de achar que aquele vídeo lá é todo armado, que não, a câmera tudo muito bem posicionada, mas enfim, a história até que é válida.
Os filhos fizeram uma armadilha para quando o pai abrisse a porta, caísse algumas coisas, não lembro nem o que era, alguns balões, uma coisa assim, ia cair sobre o pai. E estava lá tudo armadinho, todo mundo esperando. Na hora que o pai chegou, ele abriu um pouquinho a porta e não caiu. Né, do jeito que ele abriu, não, e as crianças não estavam vendo, e a mãe teve tempo de avisar para o pai, não, vai, volta, faz de novo. E aí o pai rapidamente voltou, e aí ele voltou abrindo a porta com tudo, e caíram aqueles balões todos, aquela coisa toda, as crianças ficaram super felizes, morreram de dar risada, foi muito engraçado, as crianças se sentiram vitoriosas. Eu falo, você não, armado ou não esse vídeo, sendo interpretação, mas é uma representação bastante interessante de muita realidade. As crianças se sentiram vitoriosas, se sentiram dominando, né? Eu armei aqui uma armadilha para meu pai, quer dizer, não era nada prejudicial, não era nada ruim, que estragasse nada, nem que machucasse, mas dele ter uma surpresa, e eu fui vitorioso, eu consegui, meu pai teve uma surpresa, e o pai fingiu tudo, aquele espanto, nossa, o que vocês fizeram? Eles se sentiram muito vitoriosos, eles na hora, eles não consideraram de forma nenhuma que o pai é um tolo, não tem esse julgamento ruim, negativo que as pessoas acham que criança tem, que você teve quando era criança, né? Eles acharam, não, eu ganhei, eu mostrei que meu pai que eu podia fazer uma pegadinha, e não vão se sentir maiores que o pai, não vão sentir que o pai é inferior. Quando eles forem percebendo, forem crescendo, forem entendendo o que de fato aconteceu, eles vão ver o pai como uma pessoa generosa. Eles não vão ver o pai como uma pessoa boba, como uma pessoa tola. É uma pessoa generosa. E aí o pai ensinou generosidade. E aí eu lembro de uma outra situação, de uma mãe que uma vez estava contando que estava ensinando o filho a não morder, que o filho estava mordendo o bebezinho, né? O bebezinho de vez em quando morde, que eu falo assim, a forma de expressar é chorar, morder, gritar, bater, é o que tem, né? Não dá para verbalizar. Ele não senta e fala assim, peraí, senta aqui na minha frente e vamos conversar. Ainda não chegou nesse ponto. Então, para ensinar o filho a não morder, ela mordia de volta o filho, quando ele fazia isso. E aí eu só virei para ela e falei, parabéns, você acabou de ensinar a vingança para o seu filho. Você acha que na cabeça da criança tá aí, pera lá, isso aqui dói, então não devo morder? Isso é a mãe que acha. Na cabeça da criança, o instinto dela, assim, vingança, as pessoas se vingam. Minha mãe se vinga. Então, pensa o que você aprendeu, o que você passou e por que hoje você está nesse ponto de não proatividade, né? O que a criança precisa de atenção, de carinho, o que você precisou de atenção, de carinho, você recebeu esse tipo, porque não falo da boa intenção. Eu acho que a grande maioria tem pais com excelente boa intenção. Excelente, mas eles te fizeram gostar de dominar, eles te ensinaram, te deram oportunidades onde você dominou, onde você foi proativo, onde você fez coisas e foi muito legal, te deixaram desfrutar dessa sensação. Isso é muito importante, você perceber, que aí você entende, né, que o ponto que você está hoje, o porquê, da onde que veio, né, você percebe, se as pessoas foram generosas com você, você aprendeu generosidade e você vai distribuir isso e você vai olhar para frente para o bem de todos, para o seu e de outros também, isso é a generosidade. Agora, se você passou a infância com pessoas que aprenderam e te ensinaram, com todo o amor do mundo, mas te ensinaram que não devia deixar você dominar, porque criança não pode dominar a casa, não te deram o que você pediu, porque criança não pode ter tudo que quer, e não entenderam o que você estava pedindo, né? De novo, é um tal de eu falar essas coisas no vídeo e ter gente colocando nos comentários, a Marisa tá falando que tem que dar para criança tudo que ela quer. Não! Né? Pedir um presente que você não pode dar, que não é hora de ganhar presente. É muito adequado sentar, conversar, explicar, negociar. Só que tudo isso é bem diferente do falar, não, você não vai ter. Você não merece, você não deve ter, você é só uma criança. Vai falando para a criança que você nem é gente, você é só uma criança, já está pensando que é gente. Vai entrando na cabeça da pessoa, eu não sou ninguém. E cresce com essa informação de eu não sou ninguém. E depois reclama, né? Pô, você acha, você comporta como se não fosse ninguém, você não é proativo, você não faz as coisas, você não toma a frente. Não, a pessoa aprendeu que ela não é ninguém, né? Falaram naqueles momentos principais da vida dela de que ela não é ninguém, ela não é ninguém, né?
E aí, aquela frase que eu falo, que a criança não pede o que não precisa, ela só pede o que ela precisa. Só que muitas vezes ela troca por uma coisa mais concreta. Ela não consegue falar, eu quero carinho, eu quero colo, eu quero cafuné, eu quero estar mais tempo do teu lado, eu quero... não consegue, é muita elaboração. Então o que a criança fala, eu quero presente, eu quero brinquedo, eu não quero ir para a escola, quando eu não quero ir para a escola, eu quero tua companhia, eu quero ficar mais tempo, eu tô com pouco tempo. Ah, mas eu fico o dia inteiro. Fico o dia inteiro lavando louça, fico o dia inteiro estendendo roupa, fico o dia inteiro... Não é. Desculpa, é necessário? É a nossa vida? É. Mas aquele ser ali está sentindo falta. Aquele ser, você pode ter sentido muita falta. E com toda a justificativa do mundo. E num dado momento você se convenceu de toda essa justificativa. E talvez você também tenha essa vida. Você também é corrido, você também precisa fazer um monte de coisa. Você também precisa limpar a casa, trabalhar fora, dar conta de outras pessoas que estão pedindo tua atenção. E o que a criança mais precisa é atenção. É tempo do lado delas. E será que você teve esse tempo todo? Tempo de verdade. Tempo para você, com você. Não assim, fiquei do lado da minha mãe todos os dias enquanto ela lavava a louça. Né? Por mais cruel que pareça que eu esteja sendo com as mães, uma coisa é a realidade, o que a gente consegue oferecer, outra coisa é que a criança precisa. Você não consegue mudar a necessidade da criança porque a tua realidade é outra. Tua realidade não consegue. A necessidade da criança continua mantendo a mesma. Por mais que a gente tenha evoluído, que as mães estão todas trabalhando fora, também não é legal mãe dentro de casa, tem todo um outro lado, né, que quem já tem me ouvido sabe que o quanto que eu acho interessante todo mundo ter a sua autonomia, todo mundo ter a sua liberdade, as mulheres terem a sua possibilidade de decidir como vai ser a vida delas, pelo que elas querem e não pelo as contas que ela precisa pagar. Enfim, é isso. Vamos observar o que é interessante, o que é legal? A gente observar como a nossa vida foi se desenvolvendo. O que você passou, o que você viveu, o que você aprendeu a seu próprio respeito, é o que você vem trazendo até hoje. E como sempre, tem alguém me perguntando nos comentários e fala, tá, descobri, agora eu sei como é que eu faço para mudar. O caminho é sempre a consciência, o caminho é entender que você não recebeu naquela época, não é porque você não merecia, não é porque você valia menos, não é porque não tem isso no mundo para você. Tem, não teve naquela situação, naquele momento, não teve, mas que você sabe que você merece, que você é uma pessoa completa ainda, que você pode reverter todo esse sentimento, todo esse foco que você tem, toda essa impressão, informação que você tem a seu próprio respeito, você pode reverter por uma coisa muito mais positiva, muito mais bonita, muito mais bacana, muito mais próxima, como eu falo, muito mais próxima de como você nasceu, né? Que eu continuo defendendo essa tese, que todo ser humano nasce perfeito, bacana, bonito, se expressando, querendo contato, querendo amor, querendo colo, e aí coisas vão acontecendo ao longo da vida que essa harmonia toda vai se desfazendo. Então, já que é inevitável passar por tudo isso que vai desfazendo essa harmonia, também é possível a gente voltar à consciência. É trabalhoso, é doloroso, como eu coloquei no vídeo, adultecer é bastante difícil, mas é libertador. A hora que você percebe que, poxa, né, eu sou uma pessoa muito mais legal do que eu estava pensando de mim mesma. Você percebe que a autoestima, ela é natural e ela vem por esse caminho. A autoestima não vem pelo caminho de olhar no espelho e falar, você é lindo, você é bacana, você é inteligente, você é maravilhoso, porque ao mesmo tempo que você está falando isso, você está se contestando, falando, nossa, você é maravilhoso, você é inteligente, você fala, ih, mas eu fiz cada burrada, acho que não sou inteligente não. Não, o caminho não é esse, né? Esse é um caminho bobo, tolo. O caminho da autoestima e da proatividade, que eu falo que é consequência da autoestima, é você saber como você nasceu, como você é originalmente e como você pode continuar sendo uma pessoa bacana, leve, que gosta de estar com as pessoas, que gosta de estar trocando amor, tendo relações amorosas de todos os tipos, de amigo, com o chefe, com a família, amor romântico, com o namorado, marido, ficante, sei lá.
E eu tô falando isso também de novo, porque no vídeo anterior muita gente contestou, né? Eu falei assim, ai, adulto precisa de amor, sim. Não, e aí o que eu quis dizer é que o adulto pode desfrutar levemente, de uma forma gostosa, todos os amores possíveis, e se ele fica na sensação de necessidade, de precisar, é porque ele tá preso a um momento da infância onde de fato ele precisava e não recebeu. De fato era necessário para a sobrevivência até o amor, o contato, o acolhimento, o cuidado e não teve. Bom, eu acho que eu vou repetir o mesmo conceito 1000 vezes, ainda vai ter gente contestando, colocando aqui, discordo da Marisa, adulto precisa de amor. Adulto pode desfrutar do amor. Quando ele precisa, é que a coisa é complicada. Repito, é isso aí. Se você percebeu que sozinho tá difícil de fazer toda essa elaboração, de você olhar para dentro de você mesmo, de você entender a sua própria história, o que você viveu, o que fizeram contigo, o que você passou, que consequências tudo isso teve, um psicólogo pode te ajudar nessa autojornada, se entender, reelaborar muita coisa e se ver de uma forma muito mais clara. Chegou até aqui, deixa o seu like. Se quiser colaborar com o canal, tem o Clube de Canais aqui na caixa de informações. E obrigada por me ouvir.